Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder, de alguma forma, poder contribuir com esse evento. Não é o primeiro convite que eu recebo, né, da FECOPAR, desses congressos estaduais. Já praticamente desde 2016, acho que eu sou já uma figurinha carimbada nesses eventos, então, sim, me sinto muito à vontade no espaço. E tão logo chegou o convite ali para Maria Helena, gentil convite, me senti na obrigação de novamente, apesar da coincidência de datas, não permitir o deslocamento. E também nesse ano nem existia a possibilidade de uma participação durante de forma online. Pelo menos conseguir contribuir com uma gravação. Eu espero que esteja clara e consiga, em alguma medida, volto a dizer, trazer algum tipo de subsídio que consiga servir tá aí de auxílio para a atuação dos conselhos da comunidade do Estado do Paraná. Todos sabem o quão eu prezo por essa parceria, não só com a FECOPAR, mas com os conselhos da comunidade. Provavelmente alguns conselheiros que estão aqui de repente presentes já trabalharam comigo em algumas comarcas do interior e foi sempre uma parceria muito profícua, né? Então, por isso que eu me sentia no dever de poder trazer algum tipo de palavra, e já antecipo, né? A Maria Helena me deu aqui pela programação praticamente 1h30 para falar. É impossível fazer uma gravação de 1h30 sem que haja uma interlocução, né, com o auditório. Isso tornaria toda a nossa conversa quase que depois do almoço, inclusive, se a programação foi observada, era pedir realmente para gerar um sono profundo no auditório. E essa não é a pretensão. Já aproveito, já antecipo que vou ser bastante breve, muito mais reitero, algumas reflexões que eu gostaria de ter, né, com esse público. Agradeço então o convite e faço esse agradecimento necessariamente também no nome do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jacóia, Gilberto Jacóia, nosso coordenador aqui do GAES, Dr. Moacir, e também em nome dos demais colegas que trabalham comigo, né, que não estão tão próximos assim da Conselho da Comunidade, da FECOPAR, mas também auxiliam em outras áreas que permitem que faça toda essa articulação. Dr. Ricardo Loz, né, Dr. Marcelo Adolfo, além da equipe brilhante que a gente tem por aqui. Bom, vou direto ao ponto. Uma das primeiras coisas que eu pedi quando veio o convite da Maria Helena era para ver o acesso à programação, né? E fiquei bastante feliz vendo a estruturação desse ano, porque ela permite novamente a gente ir num aspecto que vem sendo contínuo desde a minha primeira intervenção. Aquele que assistiu certamente vai lembrar do fortalecimento dos conselhos da comunidade. Eu sei que essa é uma bandeira muito cara para a FECOPAR, e a expressão ela pode parecer que não tem muito sentido, mas principalmente naquelas localidades maiores, né? Mas ela é traiçoeira, eu diria assim, né? Porque às vezes, mesmo nos locais maiores, onde você já tem uma estrutura administrativa, predial, etc., às vezes, na essência, você percebe que as atividades elas estão maculadas, às vezes por interesses escusos, às vezes, e eu reitero aqui, isso é inadvertido às vezes tem um outro interesse, estou utilizando o espaço para tal coisa. O espaço do conselho da comunidade é sempre um espaço complicado, é um espaço assim, ele envolve uma grande assim, variedade de interesses, né? São vários atores estatais, atores sociais. Fazer com que nesse espaço tão heterogêneo se crie um alinhamento de pensamento é bastante difícil. É bastante difícil. E não raras vezes o que acontece? O que a gente percebe é não digo nenhuma preponderância, mas quase que uma linha que segue uma determinação ou uma escolha feita por uma dada pessoa, que é mais articulada, ou porque é mais antiga, ou porque tem algum tipo de vínculo político, ou algum vínculo dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria. Enfim, eu poderia me replicar nos exemplos aqui, porque isso aqui,
Se a gente pegar 10 conselhos da comunidade, a gente vai ter 10 configurações completamente distintas, não por conta das suas pessoas, mas por conta de alinhamentos distintos, esse sentido de ter um posicionamento, às vezes, bastante díspare entre eles, né? Isso demonstra, por muitas vezes, uma fragilidade do espaço, uma fragilidade democrática, né? Na escolha das suas pautas, na sua escolha das suas prioridades, e às vezes não se percebe isso, né? Ah, não, está tudo regularizado, as contas estão em dia, estamos fazendo vários projetos, só que esses projetos estão sendo capitaneados basicamente e só funcionam porque estão sendo capitaneados por uma única pessoa. Às vezes até ao arredio de entidades parceiras ou que deveriam ser parceiras e às vezes nem fazem questão de ter essa parceria. Isso ocorre tanto em lugares pequenos como ocorre em lugares grandes, né? Então eu acho que é algo que faz com que a gente tenha que sempre estar preocupado com vamos dizer assim, esse aspecto relacionado ao fortalecimento. Fortalecimento é isso. Fortalecimento é um pouco ter, antes de mais nada, a lisura do espaço. Eu já falei sobre isso, salvo engano, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que ainda foi um ano retrasado, me corrijam aí os que estavam presentes, em Londrina, o ano retrasado não, porque eu acho que foi a pandemia, né? Foi talvez um ano antes de nós termos o problema da pandemia. Mas qual que era a contribuição que eu poderia trazer esse ano e tentando ser objetivo? Eu sempre falo que vou ser pontual e às vezes as pessoas acham que eu estou mentindo, né? Porque às vezes eu me pego indo um pouco além e me empolgo com o discurso. Mas assim, para tentar realmente contribuir. Veja, fortalecimento, eu acho que o primeiro aspecto a ser lembrado é a necessidade de uma articulação entre os envolvidos, então é uma articulação interna e uma articulação externa, entre agências, entre atores. É fundamental considerar isso. Esses exemplos que eu dei num primeiro momento, né, de prevalecer o interesse de alguém porque é mais antigo, ou seja lá o que for, isso é um problema de articulação interna. Mas agora, às vezes, o que eu estou me referindo agora é que às vezes o problema é externo. Ao invés de existir uma parceria, o que às vezes se fala, não, somos muito parceiros aqui, mas na verdade o que está existindo, às vezes são determinações que recaem no conselho da comunidade para fazer A, B, C ou D. E não é assim que funciona. Eu já tive a oportunidade de falar isso antes, e não sou eu que estou falando isso, né? Se a gente pega a própria estrutura da lei de execuções penais, fica muito evidente que nós temos órgãos de execução penal, vários, e um deles é o Conselho da Comunidade. Não existe hierarquia entre eles. Existem atribuições distintas entre cada um deles. Por que eu estou sendo enfático novamente nisso? Porque daí, quando se esquece essa premissa, o que acaba gerando é uma influência indevida de outros atores dentro do Conselho da Comunidade, que às vezes tem uma representatividade, às vezes muito mais, e uma legitimidade, às vezes na sua demanda, muito mais razoável do que aquela determinação que está chegando. Vou pegar um exemplo dentro de casa, né? Dentro do Ministério Público. Uma situação onde uma determinada promotoria, o promotor acabou de chegar, ou uma promotora, com a melhor das boas intenções, sai uma, dentre aspas, determinação para que o Conselho da Comunidade adote uma determinada postura. Na melhor das boas intenções, ela inadvertidamente está deixando de observar algo que seria o quê? A articulação interinstitucional. Mas como é que eu vou dizer não para quem está chegando? Aí vem toda a história de um planejamento, né? De ter um plano muito claro nas suas iniciativas, onde a gente vai gastar o dinheiro, o que se pretende para o ano que vem, plano de aplicação de recursos, etc. É para isso. É para tentar criar algum tipo de perspectiva e de, vamos dizer assim, expectativa de quais as iniciativas são prioritárias no dado momento. A gente pode alterar planos? Claro que sim.
Claro que sim, situações emergenciais, basta uma chuva torrencial que modifique todo um cenário que a gente nem imaginava no determinado momento, que de repente cria uma ilha dentro da cidade, e aí às vezes tem que haver algum tipo de acompanhamento, né, por parte do Conselho Comunitário que possa eventualmente contribuir ali, mas volto a dizer, não é para fornecer, ah não, vamos contribuir também, não, não é isso, é que através de suas atribuições pode ter algum tipo de vínculo que vá além daqueles mais imediatos que a gente enxerga que é o ambiente prisional. Mas, e às vezes não estava nem previsto no plano, mas isso é uma situação excepcional. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Vocês vão lembrar, eu queria ter trabalhado com isso, eu até tentei fazer aqui na minha gravação um compartilhamento de tela, mas ele não funcionou, né? Eu precisaria realmente ser durante a exposição, então eu estou com os quadros abertos aqui, mas eu não vou conseguir projetar. Quem sabe depois, se houver a possibilidade, eu vou tentar gerar pelo menos alguns PDFs, alguma coisa assim, e deixo disponibilizado para tentar colocar junto com a minha imagem, alguma coisa nesse sentido. Aí eu ia fazer referência ao slide 1 agora em particular, né? O que era esse slide? Esse slide lembra de uns dados que começaram a ser compilados em parceria da FECOPAR junto com o GAESP, a partir de formulários preenchidos pelos conselhos da comunidade? Pois é, isso se traduz em muita coisa. E é algo que a gente tem continuamente tentado estimular para gerar sempre uma atualização e um aperfeiçoamento disso. Os dados nunca vêm muito redondos, né? Então a gente tem que trabalhar, trabalhar em cima dos dados, tentar enxergar. E tem um lá pelas tantas que se pergunta assim, né? A forma de articulação do conselho com o Poder Judiciário local ou com o Ministério Público local. E aí, nós estamos falando de um universo onde tinham lá 166 conselhos, e pelo menos respondentes, né, com uma perspectiva de resposta, cerca de 150 respondem, né, e desses 150, lá pelas tantas me aparece assim, que por volta de 120, 130, eles respondem que a sua forma de articulação do conselho é pelo cumprimento, abre aspas, das determinações do juízo local ou da promotoria local. Não é só assim, mas eles respondem essa resposta como dizendo, existem determinações. Claro, eu sei que nem todos esses são efetivas determinações, às vezes é uma parceria, mas eu quero crer que em alguns momentos são sim determinações. Essas determinações, reitero, não vejo até que ponto. Primeiro falando do Ministério Público, é que não faz sentido. O Ministério Público não determina nada ao Conselho. O Conselho da Comunidade é um parceiro, junto com outros parceiros, também na Promotoria de Justiça. O Ministério Público trabalha, participa das reuniões, participa com que finalidade? Uma finalidade fiscalizatória, não como membro do Conselho, como em alguns lugares está previsto. Mesma coisa o Poder Judiciário. Existem atribuições próprias pela LEPRE, do juiz local, instituir o conselho se for necessário, se não tivesse formado. Mas veja, são atribuições onde o órgão estatal, Conselho da Comunidade, ele tem as suas atribuições. Então não haveria razão de um determinado cumprimento numa determinação, salvo numa situação onde o juízo identifica, ou o Ministério Público identifica e provoca o juízo, identifica uma situação de irregularidade no conselho, e aí sim sai uma determinação, mas é a partir de todo um processar, que não seria a regra, vamos dizer assim. Então, muito cuidado. Eu acho que esse é um primeiro aspecto que demonstra assim, se por acaso o seu conselho ele vivencia com frequência a influência de determinações e só está agindo por força dessas determinações, seja ela do juízo, seja ela da promotoria, seja da defensoria, seja da delegacia, saiba, ele padece de um problema de fortalecimento. Tá? Então essa é uma coisa que me chamou um pouco a atenção nesse universo de 150 respondentes. Eu ter ali mais de 120 que respondem positivamente ao cumprimento de determinações. Tá? Muito cuidado. E olha, reitero, não sou eu que estou inventando isso. Né? Se a gente pegar a lei do PRONASSE lá de 2007, ela já deixava muito claro como esses atores funcionam no âmbito da segurança pública, pensando lato sensu aqui, né? Estamos falando assim, é uma articulação sem verticalidade, sem mando aqui, né? Horizontal,
promotores que trabalham junto, trabalham em coordenação, existe um trabalho coordenado, né, para que realmente cheguem a finalidades de interesse comum. Isso é construído, isso é próprio do espaço de conselho social. Esse é o primeiro recado. Eu já antecipo, eu estou vendo aqui o tempo, eu estou com 15 minutos, talvez vou um pouquinho além, né, para dessa vez eu juro que eu vou conseguir obedecer, né, nada melhor do que ser gravado, porque daí pelo menos a gente consegue obedecer o espaço. Fortalecimento significa ainda um segundo aspecto, e esse talvez seja o ponto central aqui. Ter uma pauta própria. É algo, quase estou dizendo a mesma coisa, mas eu vou me aprofundar. Como assim ter uma pauta própria? Sim, ter prioridades definidas de comum acordo entre todos os envolvidos. Daí a importância da participação de promotores, defensores e juízes de direito, juízas de direito, nas reuniões do conselho, porque assim a gente pode realmente caminhar de uma forma, vamos dizer assim, uníssona, né? Todos remando para o mesmo lado, para falar talvez o português mais claro, né? Pauta própria, definida, em comum, e aí vem um aspecto bom, né? De acordo com as peculiaridades locais. Não existe. Eu sempre fui muito refratário à ideia de, olha, então vamos fazer com que todos os conselhos da comunidade atuem nesse ano para tal coisa. Eu não acho que essa tal coisa ela encontre um cenário uniforme no Estado. Vou dar um exemplo no âmbito do Ministério Público. Vem uma meta e diz assim, olha, nós temos que acabar com os inquéritos policiais instaurados até o ano de 2015 de homicídio, no Estado inteiro. Vamos imaginar que a gente se proponha, no âmbito do Ministério Público, a resolver isso. A pergunta é, parece uma meta correta? Então vai falar, sim, parece, o homicídio é um crime grave e tal. Agora, ele tem a mesma incidência, em termos de incidência e de impacto social, no sul do estado, no centro do estado e no noroeste do estado? Eu trabalhei nessas 3 regiões. O centro do estado, bom, eu trabalhei em reserva. Reserva tem a fama de ser um dos lugares de criminalidade violenta e de crimes de homicídio em alta no estado. O sul do estado não tem tanto essa característica, tem muito mais uma característica, ou pelo menos onde eu trabalhei, de delitos sexuais, e o noroeste tem muito mais uma característica de delitos patrimoniais. Num cenário como esse, é razoável traçar a mesma meta para as 3 localidades? Agora traduz isso para o conselho da comunidade. É razoável que a gente estabeleça uma única meta para todos os conselhos da comunidade, mesmo para aquelas onde uma determinada realidade tem um conselho estruturado, o outro não tem? Um tem prédio, o outro não tem prédio. Nós temos 2, 3 conselheiros que conseguem se reunir, no outro vão 5 conselheiros, vão 7, 10. Não é razoável isso. A ideia de pauta única. A pauta própria é uma pauta própria de acordo com as peculiaridades locais. O primeiro aspecto, isso é básico. Eu poderia falar assim, não entendi direito. Os inquéritos, tudo bem, entendi, mas a gente não trabalha com inquérito. Vou falar, por exemplo, algo que é muito comum ser defendido, e na melhor das boas intenções. A justiça restaurativa. Eu já falei isso em outras ocasiões. Falei, cuidado. Porque, veja, isso existe às vezes uma enorme precipitação na compreensão do que é isso e de como deve ser feito. Eu lembro sempre de um projeto que eu enfrentei em uma determinada localidade, falava assim, não, aqui nós vamos implantar a justiça restaurativa, e aí as pessoas que forem submetidas, olha a expressão, forem submetidas ao juizado especial criminal, a elas vai ser aplicado a justiça restaurativa. E eu só perguntei assim, eu falei, e quando que elas vão escolher participar do ciclo de debate da justiça restaurativa? Porque esquece que uma premissa básica da justiça restaurativa é voluntariedade. Voluntariedade, espontaneidade, a pessoa ter realmente interesse em participar daquele espaço, né, e se dispor a isso. Isso tem consequências a partir daí, tá? Então essa é algo assim. Veja, quando se estabelece como pauta única para todo o estado, eu parto da premissa que todo mundo sabe o que é isso. Ah, não, então eu vou ter que capacitar todo mundo, mas será que em todas as realidades existem um espaço propício para isso? Eu não falo do espaço físico, eu falo de atores, de capacitação, né, de estrutura, de determinados fenômenos criminais que justifiquem isso. Então, muito cuidado com essa realidade, essa régua mínima, sabe? De passar isso como se fosse tranquilo e fácil de ser resolvido. Então, peculiaridades locais. Bom,
Então, como é que a gente começa? Por onde a gente começa uma determinada pauta própria? Como eu busco a pauta própria? Eu sempre digo aqui que talvez o mais simples está tão na nossa cara que a gente às vezes não enxerga. Me parece que se vai se definir uma pauta própria, por parte do conselho, é fundamental a gente enxergar o básico primeiro. O que é básico primeiro? Como eu disse, o Conselho da Comunidade é um órgão criado com uma característica muito própria como um órgão de execução penal. É um órgão que não há nenhuma dúvida que a sua proximidade ao ambiente prisional ela é muito intensificada, e isso fica assim evidente quando vê os poucos dispositivos que tem na LEP. Né? Então, a pauta prisional para o Conselho da Comunidade ela está sempre em cima da mesa, tal qual está para o juiz criminal, para o promotor criminal, para o defensor público criminal, para o advogado criminalístico. Então, a pauta prisional ela está. Podemos gostar ou não gostar nela, daí é outra questão, mas ela sempre vai estar ali presente. Se ela está presente, me parece que o básico é isso. Né? Há uma atuação próxima dessas unidades. Quando a gente pega, por exemplo, no estado do Paraná, e eu identifico num último levantamento que nós temos aqui, uma pena eu realmente não conseguir mostrar aqui os slides 2 e 3 que eu teria. Né? Eu vou tentar, juro que eu vou tentar e espero que a edição consiga fazer isso. Mas nós temos eles esparramados pelo estado inteiro, uma capilaridade enorme de unidades e num número aproximado aqui de 133 unidades. Não são unidades prisionais propriamente dita, nós temos aqui unidades, tem aqui unidade médica no meio, tem a PAC no meio, né, que tem uma característica muito própria, tem determinadas unidades que são carcerárias que estavam em processo de desativação, mas vamos trabalhar com um número de 130 unidades, o DPEM trabalha com 120 unidades aproximadamente. Então, nesse universo, no universo de 120 unidades, a pergunta é, quais conselhos da comunidade não estão próximos de uma unidade prisional? Vão ficar pouquíssimos. Vão sobrar pouquíssimos, eu diria. E para eles a gente já vai conversar sobre eles. Mas em relação a esses, me parece assim, o primeiro espaço é como está a questão prisional na nossa localidade aqui? Está tudo em ordem? Ou nós temos tanto, vamos dizer assim, tanta energia assim que dá para a gente atuar para tudo quanto é frente? Por que isso? Porque quando se pensa na pauta prisional, às vezes se pensa, mas a pauta prisional, poxa, a gente vai lá, reforma, injeta dinheiro, aí depois destroem tudo, aí não adianta nada, tal. A pauta prisional envolve um momento de porta de entrada, durante e porta de saída. A pauta prisional envolve claramente esses três momentos. E a porta de entrada, leia-se, não é a porta de entrada pós-prisão em flagrante. Não, a porta de entrada é tentar evitar essa porta de entrada. Eu falo aqui, seja numa estruturação, melhor estruturação de um fluxo de audiência de custódia, que às vezes viabiliza, eu sei que essa é uma demanda, é uma pauta presente pelo CNJ, de tentar o quê? Qualificar o espaço do trabalho realizado na própria audiência de custódia para tentar fazer com que se evite. Não porque o juiz é mais assim ou o promotor é mais assado, não é isso. A questão é de existir uma estrutura de apoio de equipamentos públicos que permitam determinados encaminhamentos muito mais eficazes do que encaminhamentos via ambiente prisional. A gente sabe disso. Né? Então, sabemos qual é o nosso público prisional, ou pelo menos uma parte deles. Então, nesse cenário, uma atuação no âmbito local que qualificasse isso, até que ponto o Conselho da Comunidade conseguiria contribuir? Não o Conselho fazer, às vezes, da equipe interdisciplinar, não é isso que estou dizendo aqui. Estou dizendo de ser parceiro na consecução de determinadas estruturações locais, né, de conseguir estruturar algo que realmente funcione como alternativa ao ambiente prisional. Isso é uma pauta dificílima, e ninguém está falando que é fácil mesmo, mas é uma pauta que pode certamente tomar energias do Conselho de tal modo que sobe pouco espaço para outras coisas, e vai ser legítimo se assim agir. Por quê? Porque está preocupado com a porta de entrada. Essa é um exemplo que eu coloquei, mas tem a porta de saída que é muito mais evidente, né? Lembra sempre que a LEP trabalha com uma ideia de egresso, né? De preocupação com a pessoa do egresso, da pessoa que sai. Hoje só tem os monitorados eletrônicos, nós já temos perguntas nesse cenário, né? E sempre lembrando assim, né?
que nesse universo de 130 estabelecimentos que eu coloquei aí, na ocasião da pesquisa que nós fizemos, tinham dado ali, era 61, 55, estamos falando aqui em 116 dos 133 eram unidades que eram ou a carceragem, delegacia de polícia, respondidos pelo conselho na ocasião, ou como cadeias públicas incorporadas ou incorporações. Eu diria hoje que isso seria ou uma carceragem desativada ou em processo de desativação, ou uma cadeia pública. É dizer, nós estamos conversando aqui dos 133 estabelecimentos, essencialmente com cadeias públicas. Cadeias públicas invariavelmente estão em lugares, com raríssimas exceções, mas elas invariavelmente estão em lugares de médio e pequeno porte. Aqui o conselho da comunidade está muito mais presente, está muito mais próximo desse espaço, né? E ainda bem que está. Essa atividade, ela não deve se limitar a tão somente fazer assim, eu vou lá visitar, como se isso fosse uma atividade fim. A visita nunca é uma atividade fim, não é para o juiz, não é para o promotor, não é para o defensor. Dali a gente busca informações para ver como a partir dali eu consigo ver, olha, poxa, tem dado sempre problema de atendimento odontológico. Precisávamos dar um jeito. Estou pensando já na política que vai de alguma forma dar uma assistência ali. Às vezes não é o conselho que vai dar isso, mas ele pode ser o gatilho para despertar para uma determinada deficiência estrutural local, tá? Já antecipo. Esses dados que são fornecidos, eles há muito tempo eles vêm sendo trabalhados no Ministério Público, e agora existe uma parceria com a Defensoria Pública, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria, exatamente, com a Secretaria de Segurança, Defensoria Pública, Poder Judiciário através do GMF e também com o Departamento de Polícia Penal, de consolidar um espaço de enxergar essas unidades, quais estão piores, quais estão melhores, quais demandam um tipo de atuação emergencial processual, outros de atuação, às vezes por conta da localidade onde ela está muito abandonada ali, ela é um nó no local, e aí eventualmente precisaria de uma unidade de apoio. Enfim, é um monitoramento que permite, entre outras coisas, pegar esses dados que são fornecidos, por isso que eu digo, quanto mais qualificados são esses dados que chegam, melhor a gente consegue enxergar o estado e ter um direcionamento de priorização, tá? Tudo bem, mas eu ainda não entendi, gostei dessa conversa tal, mas eu ainda não entendi assim, como que a gente poderia contribuir mais? Bom, já acabei de falar, uma das primeiras coisas é com essa imediatidade do dado. Eu conversava internamente que nós tivemos um problema aqui, um problema não, na verdade assim, no último formulário que foi encaminhado, tinham muitas perguntas, e aí ninguém aguenta responder aquilo tudo, né? Chega um momento você fala assim, eu não sei o que é para responder aqui. Talvez se nós tivéssemos 3 ou 4 perguntas, a situação fosse muito mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Uma das preocupações nossas, dos locais onde tem as cadeias, tem sido assim, até que ponto essas cadeias, elas efetivamente estão mais estruturadas, ou nada mais é do que a antiga carceragem que mudou a placa na frente e pintar na parede. Não, realmente teve uma evolução. Que tipo de evolução? Aqui os conselheiros mais antigos vão entender o que eu quero dizer. Nós temos 3 vertentes que a gente costuma trabalhar e dentro dela tem várias ocorrências. São indicadores assim, tem mais de 60 indicadores, tá? De problemas ali. Ou está relacionado a questões de segurança, às vezes segurança até predial mesmo, ou a questão da gestão da unidade, ou a questão das assistências, dos tratamentos que são ofertados dessas unidades. Cada um desses aspectos, cada um desses eixos, eu diria, ele permite, eu estou falando aqui, caso seja possível a inserção dos slides, do slide 4, 5 e 6, ela permitiria, sim, a gente enxergar onde que estão os principais problemas do Estado nessas localidades. Invariavelmente as informações vêm sobre problemas prediais, às vezes sobre ocupação, né? Às vezes sobre questão de atendimento à saúde, qualidade dos alimentos, maus tratos. Eu diria que eu ficaria nesses top 5 aqui, tá? Em regra, seriam essas questões que costumam concentrar. Quando eu consigo enxergar isso, quando a gente consegue enxergar isso no espaço de monitoramento, ele dá um jogo interessante, porque daí os atores estatais de mando de investimento permite falar assim, poxa, nós precisamos realmente cuidar de tal lugar. Ou não, os dados de tal lugar estão errados, vamos lá e vamos ver realmente se esses dados estão corretos. Enfim, a gente enxerga o Estado de forma distinta. São como eu disse,
aproximadamente 120 espaços, 130 no nosso diagnóstico, mas era 120 que estão vinculados ao departamento. Em 120 unidades, não existe, invariavelmente, prioridade em todos ao mesmo tempo. Você tem que escolher algumas. A pergunta é por onde começar. Quando vocês informam os dados, quando os conselhos informam os dados, vocês contribuem a fazer com que a sua unidade ela ganhe pontos. Pontos de priorização e de atenção diferenciada. Não precisa mentir o dado também, não é essa a ideia, né? A ideia é criar algum tipo de escala para verificar, poxa, razoável que atenda primeiro tal lugar e não esse lugar aqui, e assim sucessivamente, tá? Então esse é um primeiro, assim, um dos recados que eu também gostaria de deixar, tá? Então essa é a importância na estruturação de ter um diagnóstico, né? Um diagnóstico cada vez mais claro. E aí vai muita coisa, né? Fala assim, não, mas como é que eu consigo contribuir como conselho da comunidade? Bom, eu sempre falo, tem os parceiros locais, mas tem o parceiro estadual, tem o AGMF, tem o FECOPAR, tem o NUPEP, tem o GAESP. Encaminhe para a gente fotografia do espaço, qual que é a exata capacidade. Eu colocaria assim como desafio, qual que é a exata capacidade de cada unidade? Se vocês informassem exclusivamente isso, senhora, quantas camas tem em cada lugar? Isso seria uma boa meta local, estadual para ser estabelecida. Vou até conversar isso depois com a Maria Helena, se não vale a pena a gente tentar fazer esse levantamento, só para ver o que vem de informação. Não vamos nem considerar isso como oficial, vamos considerar isso só como uma informação vinda pelos conselheiros da comunidade. Será que esses números eles bateriam com aqueles que o Estado possui? Será que bateria com aqueles que o Ministério Público possui, que o Poder Judiciário possui? Eu digo isso por quê? Porque não existe resposta certa aqui, né? Às vezes são lugares que foram adaptados, que consta que seriam 40 lugares e hoje já tem 45. Ah, mas eu também não quero colocar que eu tenho 45 porque senão vão colocar mais preso aqui. Não, nós precisamos ter um diagnóstico preciso para que a gente realmente saiba qual que é o tamanho do nosso problema em termos de déficit estrutural. É fundamental isso. Isso é uma enorme, sim, a contribuição do Conselho da Comunidade como espaço que invariavelmente está no ambiente prisional, ele saberia dizer isso de uma forma com muito mais expertise do que outros atores que fiscalizam esses espaços. Fica aí uma sugestão, caminhamento de fotos para o GAESP, se as outras unidades não tiverem interesse, mas nós certamente temos, e eu sei que as demais também teriam. Ah, mas eu estou com situações emergenciais aqui e eu preciso articular. Pois é possível. Determinadas situações estão tão emergenciais que às vezes é melhor que estejamos todos de mãos dadas para conseguir resolver uma situação muito pontual que fuja dessa regra de uma atuação planejada. Um último recado, que me parece importante, que eu já vi, que eu já passei dos 30 minutos. Falei que não ia chegar nos 30. Ah, mas a minha localidade não tem mais cadeia, não tem mais carceragem. Outro dia chegou aqui um pleito de uma localidade que queria acabar com o conselho. Não, o conselho, vamos acabar o conselho, porque agora não tem mais cadeia. Agora foi desativado aqui. Tá correto isso? Me parece assim. Eu entendo a ótica, porque é como se essas unidades, como se esses órgãos de execução eles sempre tivessem atuado para tentar resolver um problema imediato que era a carceragem local. A hora que tira a carceragem é como se ela não tivesse mais problema e, portanto, ela não tem mais o que fazer. Isso é uma visão muito curta. É uma visão que não enxerga o real tamanho das atribuições do Conselho da Comunidade. A potência que tem nas atribuições do Conselho da Comunidade, quanto ele consegue interferir nisso, quanto ele consegue evitar ter população prisional, quanto ele consegue evitar, principalmente, que determinadas pessoas que saiam do ambiente prisional retornem para o ambiente prisional. Eu coloco algumas perguntas, só para perceberem como isso tem a sua razão de ser. Ah, eu não tenho cadeia, eu não tenho carceragem. A pergunta que eu ia fazer, posso fechar o Conselho da Comunidade? A pergunta que eu ia fazer, você conhece o fluxo da porta de entrada? Porta de entrada prisional? Para onde estão indo? A pergunta que está por trás é, para onde estão indo os presos da sua localidade, do município que você está, onde está o conselho que não tem cadeia. Esse fluxo está ok? Está funcionando? Se você me disser que ele está funcionando, poxa, ótimo. Onde eu digo que está funcionando? Se nós temos preso do sexo feminino, eles têm que ir para um determinado local.
do sexo masculino, ele tem que ir para outro local. Não que você vai ter que providenciar isso. Só quero dizer assim, se vocês têm muito claro disso, por que tem que ter muito claro? Porque uma hora essas pessoas vão sair. E a pergunta é, quando ele sair, ele vai ter algum tipo de respaldo da atuação desse órgão de execução local, que é o Conselho da Comunidade, ou não? Ou ele vai ficar solto? Solto no sentido assim, se vire. Deixo essa pergunta retórica justamente para perceberem assim que o fluxo de porta de entrada ele nos interessa já para isso, para a gente saber, olha, tem presos aqui do município X que estão alocados na unidade do município Y, que é vizinho. Então, portanto, e aí começam as perguntas, né? Familiares desses presos, eles precisam se deslocar até lá para obter informação desse preso? Será que eles têm dinheiro para isso? Será que eles conseguem sozinhos? Será que eles sabem que o preso está lá? Ou algum tipo de assistência à família pode ser prestada aqui? Daí você já entrega uma atribuição para o Conselho da Comunidade. Sai do ambiente prisional e vem monitorado. Quem fiscaliza o monitorado é o local de onde ele reside. É o local de onde ele reside, né? É a comarca de onde ele reside. O que vai acontecer? O Conselho da Comunidade pode contribuir de alguma forma, não como fiscalizador aqui, de ir atrás, sujeito, não é isso. Pode contribuir de alguma forma? Pode. Saber exatamente determinadas situações, onde ele está, se ele consegue trabalhar, está conseguindo trabalhar. Enfim, tem várias coisas. E o egresso é a mesma coisa, gente. Isso vale tanto para o ambiente, o porta de saída, por exemplo, ela vale seja para quem tem cadeia no local, seja para quem não tem cadeia no local. O desafio está justamente daquelas localidades que não têm cadeias no seu espaço, que consigam ter presente qual que é o tamanho da sua população prisional. Onde estão meus presos? Talvez fosse essa a pergunta, tá? Uma outra forma de contribuição. Por que eu faço essa pergunta? Parece uma pergunta retórica, mas eu volto a dizer, quando eu vejo, por exemplo, que uma boa parte das cadeias públicas, quando se pergunta sobre que tipo de assistência laboral que se faz nesses espaços, a informação que vem aqui, por volta de 1/3 delas, pelo menos 1/3 delas, sendo muito exagerado, eu iria talvez até mais aqui, tá, na fração. Eu vejo que elas estão, na verdade, trabalhando com projetos de artesanato. Isso não tem nenhuma capacidade de profissionalização. Parece que a gente faz sempre ao contrário, né? Eu sei que às vezes é o que tem, mas parece que a gente sempre faz ao contrário, né? A LEP fala que o artesanato é só por exceção, naqueles lugares onde tem um conteúdo econômico, turístico, alguma coisa assim, né? Dá a impressão que o Estado ele só aposta nisso, mas na verdade tem muita coisa para ser feita. Hoje, inclusive, com estudos à distância, etc., que às vezes se consegue viabilizar. Enfim, eu acho que essas são algumas perguntas que eu deixo assim, né? Quando se fala em articulação, quando se fala em fortalecimento de um Conselho da Comunidade, quando se fala em fortalecimento do Conselho da Comunidade, se fala de um Conselho da Comunidade que sabe muito bem qual que é o seu público. Qual é o público para qual eu vou direcionar meus esforços? Pouco importa se eu tenho uma cadeia pública na localidade ou não. Eu sempre, não é que eu sou contrário ao Conselho da Comunidade se envolver em outros tipos de projeto que não envolvam o ambiente prisional. Não é isso que eu quero dizer. Tem que só atuar no âmbito da cadeia. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, o ambiente prisional, ele nada mais é do que assim, o espaço, vamos dizer assim, onde a gente já chega num espaço onde talvez não tenha, não digo que não tenha muito a ser trabalhado, tem muita coisa a ser trabalhado, mas é muito ruim ter que trabalhar só com esse espaço. Nós conseguimos, e o Conselho da Comunidade ele consegue trabalhar antes de chegar nesse espaço. Ele deve trabalhar antes de chegar nesse espaço, ele deve trabalhar após chegar nesse espaço. Eu não estou querendo jogar todas as atribuições nas costas do Conselho, não. Onde eu quero chegar é assim, é fundamental que o Conselho da Comunidade ele conheça o seu público e se esse público ele demanda uma intervenção fora do ambiente prisional, como ele realmente vai contribuir. É aí que vem às vezes a minha crítica de falar assim, pô, vocês estão se envolvendo em outro projeto? Muito bonito, uma maravilha. Só que esse projeto às vezes ele está deixando desatendido por falta de esforços, porque não tenho energia para atender os dois ao mesmo tempo, projetos muito mais prioritários relacionados à população prisional.
e é algo que sempre bate a nossa porta. Mais uma vez, eu peço escusa se eu me estendi aqui um pouco na gravação. Muito obrigado pela paciência, por me ouvirem mais esse ano. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho mais, além do que já foi dito em outras oportunidades, para aqueles que tiveram oportunidade de me ouvir. Foi um prazer, eu parabenizo. É uma pena não estar aí ladeado aí com tantos parceiros que temos estado aí dia sim, dia não. Mas dessa vez, mais uma vez, eu não consegui estar presente fisicamente com vocês. Um grande abraço.